Fala pessoal, tudo bem? Bom dia. O vídeo de hoje ele vai abordar o tema de estrutura geológica e formas e processos do relevo brasileiro. Esse vídeo ele tem por objetivo dar sequência aos conteúdos aí do primeirão do CIEP 353, mas todos aqueles que chegaram até aqui, estão assistindo o vídeo, eu peço que compartilhem, curtem, façam comentários aí se vocês estão gostando, se é importante eu continuar gravando esses vídeos de explicação para que eu possa me animar também, já que a gente está vivendo um momento muito difícil e isso me faria fazer mais vídeos e tentar entender se vocês conseguem acompanhar o conteúdo dessa forma. Então, para dar sequência ao conteúdo de estrutura geológica, vou começar aí falando um pouquinho sobre o sistema natural da Terra. A gente precisa entender a natureza do nosso planeta como algo interligado, interdependente, conectado. E para que isso aconteça, a gente normalmente estuda as três grandes esferas que formam a vida no nosso planeta. Nós temos a hidrosfera, como vocês podem perceber, a crosta terrestre, a atmosfera e a relação entre essas características do nosso planeta é que possibilitam e formam a vida. Então, quando a gente fala, por exemplo, do processo de intemperismo, que é a decomposição de rochas, fragmentação, e fala, por exemplo, também de processos erosivos, a gente de alguma forma está falando da relação entre crosta terrestre e hidrografia. Quando nós estudamos os regimes de chuva, os processos de evapotranspiração, nós estamos estudando aí a relação entre atmosfera e hidrosfera. Quando nós falamos, por exemplo, das erosões causadas pelos ventos, nós estamos falando da relação entre crosta terrestre e a atmosfera. Sobre a formação de praias, a gente vai falar um pouquinho. A relação entre atmosfera, hidrosfera e crosta terrestre formam o que a gente chama de biosfera, que seria toda a parte viva do nosso planeta. Entendendo esse sistema, a gente vai começar a dar uma ênfase maior à crosta terrestre, tá bom? Então esse seria o objetivo da aula de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre essa crosta terrestre e algumas características pertinentes dentro dessa esfera. Bom, primeiro de tudo, entender a diferença entre geologia e geomorfologia. Quando eu falo de geologia, eu estou falando do conhecimento das estruturas, da base. Como vocês devem saber, o nosso planeta tem 4,6 bilhões de anos e ele sofreu um processo de resfriamento. Nesse processo de resfriamento, nós tivemos a formação do que a gente chama de crosta terrestre, que é a camada mais superficial do planeta. Essa crosta era composta por rochas. Essas rochas, em sua composição e análise maior, como uma base das outras partes do sistema, ela é chamada de estrutura geológica. A gente vai ver que a gente tem três grandes tipos de estruturas geológicas. A gente está falando de composição de rocha, de mineralogia. É uma coisa que está mais interna. A gente não consegue observar sem que haja um processo aí de exploração econômica, que a gente vai ver mais à frente, as estruturas geológicas. Em compensação, a geomorfologia é esse conhecimento, na verdade, das formas. Quando eu olho para a paisagem, eu observo diferentes formas, na verdade. Essas diferentes formas são conhecidas como o estudo de geomorfologia. Então vamos lá, geologia, conhecimento das estruturas, geomorfologia, o conhecimento das formas. Passando por aqui e entendendo a diferença, a gente vai falar um pouquinho sobre a formação do planeta e a estrutura interna que vocês já estudaram lá no sexto ano, já devem ter estudado até no primeiro ano também em algum outro conteúdo. É o seguinte, quando a gente fala de estrutura interna da Terra, a gente divide a Terra em propriedades físicas e quando eu divido a estrutura interna da Terra em propriedades físicas, eu divido em endosfera, mesosfera, astenosfera e litosfera.
E quando eu olho para a estrutura química ou para uma observação mais geral e simplificada dessa estrutura interna da Terra, eu falo de crosta terrestre, que é a camada mais superficial, o manto, que seria a camada pastosa, né, que movimenta-se nas correntes de convecção e fazem com que ocorram os movimentos de placa tectônica, por exemplo, e o núcleo ali, que é um material com altas temperaturas e alta densidade também. Então, é legal a gente entender essa estrutura para conseguir compreender alguns processos internos importantes. Então, pessoal, é o seguinte: a dinâmica de resfriamento da Terra e a própria composição interna faz com que existam no nosso planeta 3 tipos de rocha. Nós vamos ver aqui com calma o processo de formação de cada uma delas. O que acontece? Nós temos aqui o magma, que é o material que compõe ali aquela região chamada de astenosfera ou manto terrestre. Quando esse magma ele se solidifica, ele forma, o processo de solidificação forma o que nós chamamos de rochas magmáticas. Essas rochas magmáticas, elas então se originam a partir do resfriamento do magma. A gente ainda diferencia as rochas magmáticas em rochas magmáticas extrusivas e intrusivas. Quando essa solidificação acontece dentro da crosta terrestre, ela é chamada de rocha intrusiva. Ela tem um resfriamento gradual e demorado, o que faz com que os minerais que compõem a rocha magmática intrusiva sejam vistos a olho nu. Isso não acontece na rocha que se solidifica fora da crosta terrestre. Ela extravasa, por exemplo, no vulcão, e ao extravasar ela tem um resfriamento mais acelerado, não dando tempo para que os minerais se desenvolvam e normalmente essas rochas são mais escuras, sem a possibilidade de visualização da composição mineralógica dela a olho nu. O que acontece? Essa rocha magmática, que foi formada a partir da solidificação do magma, pode sofrer 2 processos. O primeiro, ela pode sofrer uma alteração e erosão, ou seja, ela pode sofrer intemperismo, que é o processo de modificação e decomposição dessa rocha, e ela pode ser transportada para regiões mais baixas, onde os sedimentos serão depositados. Ou ela pode sofrer metamorfismo. O que significa isso? Significa dizer que essas rochas podem alterar a sua composição mineralógica, as suas características holísticas também, né? O que a gente consegue ver dessa rocha pode ser modificado. Caso isso aconteça, ela se transforma numa rocha metamórfica. Ou seja, percebam que da solidificação da rocha, a gente tem as rochas magmáticas que podem se solidificar dentro da crosta terrestre, formando o que a gente chama de rochas magmáticas intrusivas. Um exemplo é o granito, ou melhor, pode sofrer um processo de transformação, que a gente chama de metamorfismo, e formar uma rocha metamórfica. O sedimento que foi gerado pelo intemperismo e erosão, aqui, com o passar dos anos, ele sofre um processo chamado de diagênese, que é uma compactação e uma nova solidificação, formando outra estrutura, um outro tipo de rocha, que a gente chama de metamorfismo. Essa rocha metamórfica, ela pode vir a sofrer o processo de erosão e se transformar num fragmento de rocha, e aí vai ficar num ciclo ali, formando de novo uma rocha sedimentar. Ou ela pode sofrer o metamorfismo. Nesse caso, ela vira uma rocha metamórfica também. A rocha metamórfica, por sua vez, pode sofrer 2 processos. Eu vou colocar aqui em azul. Ela pode sofrer erosão, se fragmentar, né, a decomposição por intemperismo, e a erosão, que é a fragmentação, e formar sedimentos que possam vir a ser rochas sedimentares, ou ela pode se fundir e virar magma de novo. Eu não sei se vocês repararam dentro desse processo, mas nada se perde, tudo se transforma. O magma solidifica, vira rocha magmática,
Essa rocha magmática ela pode se transformar em sedimento para virar rocha sedimentar ou ser transformada em rocha metamórfica. A rocha sedimentar pode virar sedimento de novo, voltar ao processo, ou se transformar em rocha metamórfica. A metamórfica ou vira magma ou sofre erosão para virar sedimento e se transformar em rocha sedimentar. Então a gente tem 3 tipos de rochas que vão se transformando ao longo desse processo e formando outras rochas. Desses 3, eu destaco as rochas magmáticas sendo as primeiras rochas a se formarem no nosso sistema Terra. Nós temos as rochas sedimentares, que são rochas que se originam a partir da sedimentação de outros fragmentos de rocha, e as metamórficas que sofreram algum tipo de transformação. Dando sequência, a gente tem alguns exemplos aqui de utilização e também de rochas magmáticas. Por exemplo, no exemplo 1, eu vejo o calcário, que é uma rocha sedimentar, eu tenho o granito, que é uma rocha ígnea, e eu tenho o fiolio, que é uma rocha metamórfica. No exemplo 2, eu tenho o arenito, vocês já devem ter visto algum tipo de rocha parecido com arenito. Eu tenho o basalto, para a nossa região aqui, por exemplo, em Ponta Negra, em Maricá, a gente tem alguns exemplos de basaltos mais nítidos assim, que ficam evidentes. E nós temos do metamorfismo a ardósia, que também é muito comum no nosso dia a dia. Por fim, aqui no exemplo 3, eu tenho chert, andesite e mais aqui, como a minha imagem tapou, não vou dar exemplo. Então, eu espero que vocês tenham percebido que quando uma rocha sofre metamorfismo, ela muda suas características físicas e químicas, se transformando num outro tipo de rocha. Quando ela sofre o processo de fragmentação e erosão, ela vai se tornar um sedimento, que é um fragmento de rocha que, com o passar dos anos sendo depositados em áreas mais baixas, formam as rochas sedimentares. E quando o magma resfria, que é o primeiro processo, esse magma, quando ele se solidifica, ele forma as rochas magmáticas. Então, pessoal, olhando as rochas e as disposições delas na estrutura do nosso planeta, na crosta terrestre, nós conseguimos classificar pelo menos 3 grandes estruturas geológicas, ou seja, a base onde estão os relevos, onde estão as formas, né? É a parte interior dessa crosta. A gente classifica em escudos cristalinos, que nós vamos falar agora, nós classificamos em bacias sedimentares e dobramentos modernos. Eu preciso que vocês entendam que os escudos cristalinos, ou crátons, como são chamados, eles são maciços muito antigos que sofreram muito com processos erosivos. O que significa isso? Com o passar dos anos, por serem muito antigos, eles foram sofrendo com a ação das águas das chuvas, dos rios, os ventos. Todo esse processo de desgaste, decomposição dessas estruturas fez com que elas apresentassem altitudes mais baixas. O Brasil tem áreas muito extensas de escudos cristalinos. Esses escudos cristalinos, por serem relevos antigos e apresentarem aí um processo de resfriamento do seu material de forma gradual e lenta, eles são propícios ao desenvolvimento de minerais que são utilizados aí na construção civil, o granito, como nós falamos, e minerais metálicos, como cobre, prata, ouro e tantos outros. Ouro não é metálico, mas tantos outros minerais aí muito valiosos no nas nossas análises, né? Eu queria que vocês percebessem essa dimensão econômica dessas estruturas geológicas, porque aí fica mais interessante a gente compreender o porquê o ser humano quis pensar mais sobre a composição e os processos envolvidos na formação dessas estruturas. Então, quando a gente observa esse mapa do Brasil, a gente percebe, ó, essas regiões aqui, ó, em marrom, são todas de escudos cristalinos formados no pré-cambriano. Vocês podem reparar que são grandes áreas. Pegam aí o estado de Roraima, o norte do Amazonas, ó. A gente tem essas regiões.
tem a região aqui de Minas Gerais, boa parte de Rio de Janeiro, litoral de São Paulo, aqui ó, o sul do Rio Grande do Sul também. A gente pode perceber que o Brasil tem áreas muito importantes, como a região aqui do Pará, Rondônia, e essas regiões são exploradas economicamente para a retirada desses minerais metálicos, como ferro, e também para os materiais de construção civil. A gente vai ver um pouquinho sobre essa exploração e aonde estão localizados esses pontos de exploração dos escudos cristalinos em território brasileiro. É o seguinte, por exemplo, no caso de Minas Gerais, essa exploração econômica ela fica concentrada aqui, ó, no quadrilátero ferrífero, né? Fica ali na região próxima a Belo Horizonte. Tanto que se desenvolveu aqui uma ferrovia Vitória-Minas para conseguir escoar a produção para o porto de Vitória e outros ali do entorno conseguirem levar esse material para outros países. Um grande comprador de ferro no Brasil é a China. A China ela compra muito ferro dessa região do quadrilátero ferrífero e das outras que nós vamos ver. Minas Gerais sempre explorou essas regiões de escudos cristalinos, em que há muito material metálico por causa do movimento e do processo histórico de formação dessas estruturas. A gente tem ainda no Brasil, aqui em Carajás, Paraupebas, Vila Nova, São Pedro, no Pará, uma grande exploração desses recursos também, dessas estruturas. Tanto que foram desenvolvidas estradas de ferros, como a Estrada de Ferro Carajás, para levar os minerais em direção ao Porto de São Luís, aqui ó, no Maranhão, onde esses minerais são colocados em grandes embarcações e levados aí para o comércio internacional, com o Sudeste Asiático em destaque, mas para outras regiões também. Além dessas duas áreas, nós temos também uma região de exploração bem no interior aqui, ó, na fronteira entre o Brasil e a Bolívia, no Mato Grosso do Sul. Corumbá tem uma grande exploração também de petróleo no maciço do Urucum. E esse maciço do Urucum ele também faz parte de uma estrutura de escudos cristalinos. Então percebam aí como os escudos cristalinos são importantes para o desenvolvimento econômico brasileiro, visto que o Brasil ele é referência na exploração de minerais metálicos, principalmente o ferro, por exemplo. Então nós temos aqui outros minerais, né, a participação do Brasil na produção mineral mundial de 2013, em que o Brasil produz 92% do nióbio mundial. A gente vê aqui que o Brasil produz 13% do ferro, que seria um mineral aqui mais importante, né, na escala dos outros minerais. Rochas ornamentais, aqui nós estamos falando do granito, por exemplo, 7% do mercado mundial é representado aí pelo Brasil e na exploração desses escudos cristalinos e retirada dos granitos e, no geral, outras rochas ornamentais. Então eu queria que vocês percebessem como que esse escudo cristalino é explorado economicamente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre estruturas geológicas de bacias sedimentares. Como eu já expliquei, são áreas de deposição e acúmulo de sedimentos. Lembra, sedimento, restos de outras rochas aí que com o passar de milhares de anos foram se depositando e formando o que a gente chama de rochas sedimentares. Por causa desse processo de deposição, no processo de depósito, matérias orgânicas foram sendo soterradas durante a formação das bacias sedimentares. Essas matérias orgânicas, sejam elas vegetais ou animais, elas vão formar alguns recursos muito valiosos atualmente, em que os seres humanos buscam nas bacias sedimentares uma exploração econômica extremamente eficiente e, do ponto de vista geopolítico, muito importante, que é a presença de petróleo, gás e carvão nas estruturas geológicas de bacias sedimentares. Então, quando a gente olha para o território brasileiro, nós percebemos que nas regiões aqui, por exemplo, da bacia sedimentar do Rio Amazonas, a gente tem uma grande área de estrutura geológica de bacias sedimentares. Nós também temos aqui no Pantanal
entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, uma área significativa de bacias sedimentares, e em quase todo o litoral brasileiro, como vocês podem perceber aqui no mapa. Isso faz com que o Brasil tenha uma disponibilidade desses recursos energéticos muito significativa. A gente tem, por exemplo, a exploração do carvão mineral concentrado no sul do Brasil, porque as condições para a formação do carvão mineral estão relacionadas a um clima mais frio e um processo de soterramento de sedimentos mais rápido, acelerado, é quando um processo ocorre algum soterramento, por exemplo, com as terras vulcânicas, soterrando uma grande quantidade de matéria orgânica e formando, com o processo gradual de milhões de anos ali desse material se decompondo após o soterramento em climas mais frios, faz com que o Brasil, aqui nesse mapinha, tenha o que a gente chama de cinturão carbonífero. É uma região que vai desde Bagé, no sul, a Ponta Grossa, aqui no Paraná, com grandes explorações de carvão mineral. Desculpe. Então, deu para entender, o carvão mineral, como vocês sabem, é usado como fonte energética aí em usinas termoelétricas e para outras produções de energias aí ao longo do processo produtivo industrial brasileiro. Em relação ao petróleo, o Brasil tem dois tipos de exploração de petróleo nacionais. Nós temos as explorações de petróleo na plataforma continental, que é dentro do continente, e estão dentro dessas áreas de bacias sedimentares. Por exemplo, a gente tem uma exploração de petróleo aqui na bacia do Amazonas, na bacia, uma parte do território do Ceará, uma parte aqui do território do Paraná. Essas são explorações onshore, ou seja, no interior do continente. Essa presença de matéria de petróleo no continente pode significar que essas regiões já foram mar um dia, já que o petróleo ele é de origem animal e de animais marinhos que foram soterrados no processo de sedimentação e formação das bacias sedimentares. Então, a gente tem ou na presença de grandes rios, que também fazem esse processo de soterramento, ou também na presença aí do mar. Então, percebam comigo que o Brasil ele tem áreas importantes de exploração dessas bacias sedimentares, com destaque para a bacia de Campos, aqui no Rio de Janeiro, e a bacia de Santos, que fica entre São Paulo e Rio de Janeiro. Essas duas áreas elas representam uma grande quantidade, uma grande porção da exploração de petróleo no Brasil. A bacia do Recôncavo, aqui na Bahia, e a bacia Camamu-Almada, elas são significativas porque foi ali onde ocorreram as primeiras explorações de petróleo no Brasil. Beleza? A gente tem aqui na Bacia de Santos a descoberta do pré-sal, que é um petróleo que fica em profundezas mais significativas que as exploradas antes da descoberta do pré-sal. Então o Brasil ele ainda é referência nessa exploração do pré-sal, já que foi a Petrobras uma das primeiras empresas a conseguir fazer exploração em altas profundezas aí no oceano. Isso faz com que essa região aqui entre o Rio e São Paulo seja ainda mais significativa. Essa região aqui ela tem uma grande quantidade de petróleo no pré-sal brasileiro. Isso traz uma importância geopolítica para essa área ainda maior em relação às outras. E por último, nós temos em relação às estruturas geológicas os dobramentos modernos. Os dobramentos modernos eles são resultados das áreas de convergência de placas tectônicas. O que significa isso? Nós temos grandes porções da crosta terrestre que se movimentam por causa da corrente de convecção, como vocês já viram, e esse movimento das placas gera áreas de contato
entre placas. Esses contatos eles podem ser convergentes, em que as placas se chocam e há o processo de sorregimento e formação de montanhas, há o contato em que há o afastamento de placas e há o contato transcorrente de placas, em que as placas vão se resvalando lateralmente. No caso da formação dos dobramentos modernos, esse contato é convergente e ocorre a formação das áreas de montanha. Por exemplo, aqui eu coloquei áreas de cordilheiras montanhosas. Isso significa que são áreas em que há uma maior instabilidade, né? Uma formação recente, já que as placas continuam se chocando aí no processo. Na América do Sul, o dobramento moderno mais importante é a Cordilheira dos Andes, que é um conjunto de montanhas aí formadas no período terciário. Existe aproveitamento econômico também nessas áreas, de recursos minerais, metálicos, por exemplo, no Chile. O Chile é uma grande referência na exploração de cobre, o Equador, o Peru. Esses países aqui da América do Sul se destacam por isso também, além de uma energia geotérmica, já que é uma área de muita estabilidade, e o turismo, visto que essas regiões chegam aí a 6.700 metros de altitude, 6.960. Isso faz com que exista uma região ali com neves permanentes durante todo o ano e que atrai muitos turistas. Eu espero que vocês tenham entendido, então, que as estruturas geológicas são essas áreas em que há uma predominância dos processos e formações de rochas, né? É um conjunto daquelas rochas que nós estudamos, se vocês perceberam. As rochas mais antigas tendem a ser as rochas magmáticas, que sofreram o processo de resfriamento primeiro, e por serem mais antigas já sofreram muito processo erosivo e ficam ali entre os 1.000 metros de altitude, mais ou menos, no máximo, né? Fica ali naquela média de no máximo 1.000 metros de altitude. Nós temos os dobramentos modernos, que são as montanhas que se formaram recentemente, que apresentam uma altitude muito significativa, e nós temos a erosão tanto dos dobramentos modernos como dos escudos cristalinos, formando as áreas de bacias sedimentares, que são as áreas de deposição dos sedimentos, o que faz com que essas regiões tenham ali recursos energéticos muito importantes e estratégicos, como o petróleo, o carvão e o gás natural. Então, dessas estruturas, o mais importante é a gente entender o processo de formação, a característica, entender que no caso do Brasil nós só temos escudos cristalinos e bacias sedimentares, já que o Brasil é um país em que ele se localiza na região central da placa sul-americana, não tendo ali, próximo do seu território, o encontro convergente de placas tectônicas, e por isso não tem a formação das estruturas geológicas chamadas de dobramento moderno. Espero que vocês tenham gostado dessa parte do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, se inscrevam no canal, deixe algum comentário aí para que eu me anime e faça mais vídeos para vocês. E se tiver alguma crítica também, pode deixar para eu tentar melhorar para os próximos vídeos e conseguir explicar de forma mais detalhada, com mais calma, para vocês acompanharem o conteúdo. Eu espero que vocês estejam se cuidando. Um abraço, beijo e tchau!